Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos companheiros de viagem através das páginas da Bíblia. Hoje, Atos capítulo 17, parte 3, episódio de número 845, 10ª temporada. Aí para você, eu sou o Fábio. Tudo isso aqui que a gente faz está disponível aí para você no Spotify, no Deezer, na Amazon Music, na Apple Podcasts, no YouTube Studio, no iVox, em praticamente todos os distribuidores de podcasts onde você clicar, você encontra esse trabalho fantástico, onde você pode aprender mais da palavra de Deus de forma gratuita, um toque no seu celular. Você encontra um estudo fantástico da Bíblia, respeitando todo o texto e o contexto, dentro de uma teologia sadia, que considera a gente caminha por uma interpretação histórico-gramatical aqui, e a gente não tem invencionice, é só o texto, o contexto. A gente não tem uma ótica assim denominacional, onde a gente coloca uma lente e fica preso ali a uma denominação para interpretar através disso. Não, a gente interpreta o texto pelo texto, e tem sido joia demais, uma caminhada bem legal. E é isso, bom contar com a sua audiência, a sua paciência, muita gente boa aí que nos acompanha. Nós temos gente até de outras confissões religiosas que não evangélica ou cristã, que está aí firme, acompanhando, estudando a Bíblia com a gente. É legal, a palavra de Deus transforma vidas, e esse é o nosso desejo, isso que nós cremos. Hoje vamos falar um pouquinho do cristianismo e epicurismo, cristianismo e estoicismo, em Atos capítulo 17, versículo 18. O que era isso? O que se assemelha ao cristianismo, o que aprendemos, o que não nos interessa a esse respeito. O cristianismo, ele vai buscar uma vida eterna em Deus, guiada por virtude, por amor, enfrentando o sofrimento com fé. O epicurismo, no caso, leia lá o versículo 18, que cita um pouquinho dessas filosofias ali, no contexto que Paulo encontra, ali onde ele estava. O epicurismo ele já vai buscar prazer e tranquilidade da mente, ausência de dor, vendo a morte como fim e evitando medos irracionais. Contra a doutrina de Epicuro, a verdade como está em Jesus, ela nos ensina que todas as coisas procedem da operação inteligente do Deus vivo e são por ele sustentadas. Que todas as nossas fontes não estão em nenhuma coisa, mas nele. Salmo 87, 7. E que todo dom vem do Pai das luzes, em quem, etc. Tiago 1,17. Que ele, um ser divino, fez o mundo e sustenta todas as coisas pelo seu poder. Hebreus 1, verso 2 e 3, Gênesis 1, verso 1. O espírito humano ele é distinto do corpo humano e é o único objeto de valor inestimável que o bem principal e o fim final da vida humana é a justiça. Não a justiça somente pela fé, mas a justiça pela fé e pelo amor. Ser considerado justo ou correto por Deus através de Jesus. Obter a posse da retidão espiritual interior. Obter essa demonstração de integridade em palavras, em ações que reflete aquilo que dizemos ter dentro de nós. E isso tudo é pela fé em Jesus Cristo e como fruto do nosso amor por Ele. Essa posse da justificação pela fé, ela resulta em paz, alegria. Não devemos considerar um estado de equilíbrio mental como o grande objetivo a ser alcançado, embora
não deva ser desconsiderado, mas com diligência e persistência. Isso não deve ser buscado como a única razão suprema de todo bem, aquilo mais importante na nossa vida. Porque a Bíblia nos ensina que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, na certeza de que assim nós encontraremos uma paz que excede todo entendimento e uma alegria que não nos pode ser tirada. Quando a gente fala do estoicismo, o cristianismo vai buscar a vida eterna em Deus, guiado por amor, fé e virtude, enfrentando o sofrimento com esperança. Agora o estoicismo ele busca tranquilidade e liberdade interior pelo controle das paixões, aceitando racionalmente a ordem natural e a morte. Embora houvesse pontos no estoicismo que se harmonizavam com a doutrina do grande mestre, havia de fato muitos pontos em que ele era totalmente diferente e até mesmo antagônico. O fato de ter conduzido tão livre e frequentemente ao suicídio é uma confissão melancólica de seu fracasso. Algo mais e algo diferente era necessário para atender às necessidades da alma. O cristianismo ele vai diferir dele por ensinar que um Pai divino, e não o destino pelo mero acaso, é o poder governante do universo. A verdade é que Deus tem todas as circunstâncias sob o seu controle. Uma verdadeira condição espiritual é atingida não pela vontade individual, sem auxílio, mas pela ajuda do Espírito Divino. 2 Coríntios 12:10, Filipenses 4:13. Um espírito eternamente vivo em um corpo glorificado é a esperança dos sábios e verdadeiros. Eles pregavam a respeito de Jesus e da ressurreição. Havia essa curiosidade aos pés de Cristo, versículo 18 ao 21 do capítulo 17 de Atos. Na companhia que se reuniu no Areópago, em todos que estavam ali, para ouvir o mestre cristão, nós temos uma imagem de curiosidade sentada aos pés de Cristo, pois fica claro que não se tratava de um tribunal para julgar um prisioneiro, mas de um grupo casual de cidadãos desejosos de ouvir que doutrina nova e estranha aquele visitante lhes havia trazido. A curiosidade pode ser desprezível. O que dirá esse tagarela? Perguntavam alguns, usando a linguagem da arrogância. Evidentemente achavam que não valia a pena interromper suas atividades para ouvir esse novo orador. No entanto, condescenderam em ouvi-lo por alguns minutos. Quando os homens assumem essa atitude em relação a Cristo e seu Evangelho, podem esperar nada ganhar dele. Deus resiste aos soberbos. A menos que sejamos convertidos do espírito de desprezo, não entraremos no reino da verdade celestial. A plateia ali na Acrópole, ela incluía alguns que não eram desdenhosos, mas simplesmente curiosos. Eles queriam ouvir alguma coisa nova, versículo 21, para aprender o que seria dito sobre esses deuses estranhos que aquele judeu estava apresentando, versículo 18. Dos homens que se apegaram a Paulo e creram, versículo 34. Provavelmente houve alguns que não vieram com nenhum propósito elevado e que encontraram mais do que buscavam. É melhor vir e ouvir, mesmo por curiosidade vazia, do que se recusar a ouvir, e é melhor atrair a multidão com esse incentivo do que deixá-lo de fora, na ignorância, no erro. Não deveríamos pensar que entre os certos homens que creram, havia alguns que subiram os degraus do Areópago sinceramente desejosos de aprender a verdade. Não eram Dionísio ou Damares alguém cujo coração tinha alguma fonte de justiça? Certamente.
São eles que vêm para conhecer a verdade, que estão curiosos para ouvir, a fim de estarem prontos a fazer a vontade de Deus. São eles que provavelmente serão cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Dos tais é o reino dos céus, e é a esses que o Mestre diz: buscai, encontrareis, batei, e abrir-se-vos-á. Aqueles que desejam sinceramente saber qual é o caráter e atitude de Deus, quais são as condições reais de salvação e da vida eterna, como eles podem viver melhor para agradar a Deus e beneficiar o mundo. Estes não retornarão com as mãos vazias, eles serão fartos. Mateus 5:6. Ele pregou-lhes Jesus e a ressurreição. Paulo em Atenas, um fato típico, nenhum lugar tão representativo, nenhum pregador tão à altura da ocasião. Seu espírito se agitava dentro dele, a idolatria transformando a grandeza humana em ruína ao Deus desconhecido. Grande oportunidade bem aproveitada, sem rebaixar o evangelho misturando com especulações humanas. Ele prenuncia o tempo em que o intelecto da Grécia e o poder de Roma seriam ambos de Cristo. Ele desafia a zombaria deles para conquistar seus corações. Havia um Salvador pessoal, Jesus. Ele é apresentado como divino. Os fatos do evangelho descritos de modo a revelar a divindade. Apresentado como objeto de confiança, exatamente o que tais mentes exigiam, desviar o olhar de si mesmos e dos caprichos da mente. Havia nomes suficientes no mundo antigo, mas esse nome estava acima de todo nome. E aí ocorre um apelo prático, a uma adoração verdadeira em lugar da falsa. A pregação de Paulo, ela não pretendia apenas mudar as formas, mas a substância, colocar a religião em seu verdadeiro fundamento, não como uma oferta do homem para a divindade simploriamente, mas como a sua aceitação do amor de Deus em comunhão. Jesus está no meio de nós, portanto não adoramos mais um Deus desconhecido. Para uma nova vida no lugar da antiga, uma grande cidade como Atenas nos lembra dos anseios do mundo, poder para viver uma vida melhor. Ele não pregou uma mera história do passado, mas a proclamação de um novo reino de graça que renovaria toda a vida. Palavras, exemplos, eles os tinham, mas queriam poder. Havia um fato novo diante de seus olhos, um homem vivo transformado de perseguidor em missionário. Não havia nada parecido na Grécia. E aí apontava para um grande futuro, a ressurreição, uma perspectiva pessoal, um fato que representa mais do que argumentos. A paixão por algo novo sendo despertada. Versículo 19 ao 21. Demóstenes disse em um de seus discursos: diga-me, é tudo o que lhe importa andar de um lado para o outro no mercado, perguntando uns aos outros, há alguma novidade? Essa frase de Demóstenes, o grande orador ateniense, é uma crítica aguda ao espírito fútil e disperso de seu tempo. Ele observa que muitos cidadãos se preocupavam mais em buscar novidades e fofocas do que em refletir sobre o que realmente importa. A política, a justiça, o caráter e o bem comum. E a inquieta curiosidade do caráter ateniense sempre foi proverbial. Não era a única a distinguir os atenienses, embora ganhasse uma proeminência peculiar no caso deles. Uma inquietação que vemos ilustrada em algumas crianças que se cansam imediatamente de seus brinquedos e anseiam por algo novo. Nós vemos isso em muitas coisas no mundo da moda, como as roupas rapidamente são deixadas de lado e a última cor, a forma ou material novo é avidamente procurado.
Isso se manifesta igualmente na paixão pelas tecnologias mais recentes, pelo último celular lançado. Aflige até mesmo os cristãos que em multidão correm atrás do mais novo avivalista e clamam pela última novidade em doutrina ou método da igreja. É uma espécie de delírio febril que sufoca o apetite, vicia o paladar e torna impossível a persistência paciente em fazer o bem. Precisa ser tratada como uma doença. E sua influência na família, na vida social e na igreja precisa ser cuidadosamente verificada. Não é o progresso que geralmente se busca, porque o verdadeiro progresso sempre é lento. É a mera novidade que se busca. Alguma novidade? Perguntavam os atenienses. Quantos buscam o novo e esquecem o eterno? Quantas vozes ouvimos diariamente, quanto barulho, mas ignoramos a voz do Criador. Vamos orar? No próximo episódio a gente vai aprofundar um pouquinho mais nesse Deus desconhecido dos atenienses. Vai ser joia demais, eu te encontro lá, tá bom? Senhor amado, livra-nos da pressa de buscar o que é passageiro. Dá-nos olhos para ver o teu agir, mesmo nas verdades mais antigas. Que o nosso coração se encante mais com tua presença do que com qualquer novidade do mundo. Renova em nós o amor pela tua palavra, a paciência em te esperar e a alegria de permanecer firmes no que é eterno. Amém, amém e amém. Louvado seja o bendito nome de Jesus. Já é demais, que bom. Obrigado pela audiência, pela paciência. A gente finaliza aqui mais um episódio. Obrigado, Jesus. É isso, um abraço. Deus abençoe. Até breve. Tchau, tchau.